geograficamente próximos, né? O outro comentário que eu queria fazer é com relação ao que a Beto falou sobre o Roberto, de certa forma, com esse filme, reescrever, né, o seu passado. Mas uma curiosidade, né, que talvez intensifique, né, problematize essa questão, é justamente as posições que ele assume na imprensa, né, no momento da censura ao filme, né, porque ele vem justamente reforçar publicamente esse passado, né, ele vem dizer, não, eu fui um homem daí para filme, eu não sou um extremista político, né. Então só para também uma questão... Mas eu acho que isso é um grande... Eu não estou dizendo que ele quis reescrever o passado, mas assim, ele se reposicionou no tabuleiro do poder, né? Eu acho que assim, eu acho interessante seu comentário, tem a ver com a trajetória do Roberto Farias, é isso. É um cara, não tem nada. Ou perdão do papo trocadilho, mas é um cara que percebe a regra do jogo. Então ele está constantemente se reinserindo, inclusive, né, a figura dele como autor. E trazendo essa televisão, então acho que tem que... E também não dava para ele negar, porque todo mundo sabia de onde ele via. E também acho que estava querendo dar uma legitimação à passagem dele pela Embrafilme de uma outra maneira. Uma pessoa que eu amo de paixão, assim, eu costumo ter assim, às vezes eu conheço as pessoas, eu brigo muito com elas e depois eu me torno muito apaixonada por elas. O caso mais exemplar da minha vida é o Gustavo Dal. Nós brigamos muito e nos tornamos apaixonados muito. Gustavo também soube reescrever a vida dele, e Gustavo e Roberto estão ali, né? Acho que a última ofensa que eu fiz a Gustavo, que ele ficou muito magoado comigo, é quando eu falei que eu achava que o Roberto era mais novo que ele, porque o Roberto estava muito bem, ele ficou muito magoado. Mas ele também soube reescrever muito bem, e é Gustavo Dal que organiza o Ancine, né? É graças a Gustavo Dal que os salários da Ancine são tão nababescos, né? Eles souberam tecer os laços na vida de uma maneira brilhante, assim. Não estou dizendo que... também não estou dizendo que quando você ocupa um cargo público, agora eu estou falando desse lado do balcão mesmo, quando você ocupa um cargo público, às vezes num governo, que pode ser questionado depois, né? Você pode assumir uma posição de que fiquei ali como resistente. Por exemplo, as minhas censoras lá diziam, eu entrei para a censura para tentar mudar a censura por dentro. Eu voto até no PT. Isso era 1990 e pouco. É uma tentativa dela reescrever a história dela. Ela quer dizer que ela não era colaboracionista. Ela estava ali como tentar refazer por dentro. Eu acho que quando você participa de qualquer cargo político, seja ele de governo qualquer, você vai ser questionada em algum momento sobre isso. Assim, eu tinha amigos meus de doutorado na Unicamp, eu não sabia, mas que depois se mostraram assim, muito reticentes porque eu era diretora de um arquivo na gestão César Maia. Eu falei, do que vocês estão querendo dizer? É você querer grudar muito uma coisa na outra, entendeu? Lógico que você ser da Embrafilme naquele momento, eles, acho que o Gustavo e o Roberto recontam o passado, pelo menos é a entrevista que o Gustavo me deu, contando o passado da Embrafilme, de que eles não estão preocupados de qual é o governo, né? Lógico que não é o Médici, é o Geisel, que para eles já faz uma diferença. Mas eles fizeram uma empresa pública de sucesso, para eles é mais importante. E talvez, quando a gente passa uns anos, a gente tem que também admitir que as pessoas precisam viver, têm filhos, têm conta para pagar, etc. Que você também fazer uma empresa pública de sucesso é um grande mérito. Não é um demérito. Vocês não acham? Eu acho. Porque, assim, eu acho o Gustavo uma pessoa muito brilhante, acho o Roberto também, assim. E a vida é complexa, entendeu? Assim, não dá para ser, enfim, tão preto, mas acho que no caso do Roberto não tinha muito como ele dizer que não... Agora, se a gente busca as matérias da época, o mais curioso, assim, tem uma matéria, que até está nesse clipe, assim, que é toda uma manifestação de cineastas
pela liberdade de expressão, mas você não vê a comunidade de cineastas vindo a público fazer alguma declaração contra a censura do filme. Eu não achei. Você usa daquele episódio para pedir liberdade de expressão, né? Também ninguém queria dar sua cara com ninguém, entendeu? O assunto era maior que isso. Enfim, mas o que era? A questão que teve... não, só outro comentário, só com uma curiosidade, na verdade, existem dois filmes que são um pouquinho antes do Pra Frente do Brasil, que falam da repressão e da luta armada, mas são filmes muito menores do que o Pra Frente do Brasil. O Pra Frente do Brasil tem uma projeção muito maior, que é o filme de Agora José, que é um filme da Fábio Porto Chachado, né? E um que chama Paula, a História de um Subversivo, que é um pouquinho antes também. Mas de fato, assim, acho que a projeção, né, que o Pra Frente do Brasil. E a questão é que eu queria saber a opinião de vocês, assim, se vocês acham que o letreiro inicial, que é a cartela inicial, que é colocado como condição, né, para a liberação do filme, mas que, se não me engano, é escrito pelo texto, acho que é escrito pelo próprio Roberto, se ele contradiz o filme politicamente, se há uma contradição entre as discussões políticas e certas posições políticas que se assumem na narrativa do filme e o que está dito no letreiro. Não, agora me lembrei que a gente pode até fazer uma comparação, não é uma novidade, uma comparação do Pra Frente Brasil com uma história oficial. É um filme argentino que vai ganhar um Oscar, já é um filme lá na metade dos anos 80, né? E é um filme que tem gente que abomina esse filme, né? Tem gente que... vários críticos argentinos que isso, até hoje, que isso, assim, não, fora a questão estética, isso, né, aquela coisa, linguagem, narrativa, tudo, né, não tem nenhuma preocupação, mas exatamente aquela questão do virar a página, né, que isso é insuportável para os argentinos. Os brasileiros a gente vira a página, os argentinos não, entendeu? Tanto que, né, em Buenos Aires ninguém vai levantar um cartaz pedindo a volta dos militares, o cara vai ser apedrejado publicamente. Então já começa por aí. Então assim, a história oficial é um pouco isso, né? Tipo assim, aquela, né, parece um pouco a personagem a esposa, né, do Reginaldo, que, né, totalmente alienado, não sabe de nada que está acontecendo no país, ela simplesmente descobre, né, que... E é um tema ignominioso, né, a questão do sequestro das crianças e tudo mais, e assim, é um filme exatamente mal visto por causa disso, né, e dá a impressão, né, assim, por esse viés, que o Pra Frente do Brasil é um pouco, né, quer dizer, né, exatamente isso está escrito na cartela, né, quer dizer, um momento específico, e o fato do filme ser muito bem construído, né, com essa pesquisa bem rigorosa, você vê que é isso, né, ele está retratando uma época, né, quer dizer, um mês, né, de 1970. Se contradiz, eu acho que assim, tem uma questão acho que assim, o final, como ele não tem um happy end, diferente da história oficial, acho que também isso é o que torna o filme mais abominável para alguns críticos, é que não tem um happy end, né? Quer dizer, o filme não... Tudo bem que os cidadãos comuns, eles são apartados, né? Quer dizer, os guerreiros que são mortos, né? Então, eu acho que não... sei lá, não sei se te respondi, mas eu acho que o Roberto, ele tenta... né? E assim, acho que assim, ele tentou salvar o filme, acho que era a condição para poder liberar o filme. Né? Tem duas coisas que me incomodam mais, assim. Aquela coisa ali no final, quando ele pula em cima para matar o cara, e essa coisa do delegado dizer esse subversivo é meu, não sei o quê. Isso são histórias que se conta do Fleury, né, em relação ao Bacuri, né. O que me chamou a atenção, não quando eu vim em 82, assim, imagina, eu tinha 66, tinha 16, 17 anos, eu só fui entrar na faculdade em 85, eu estava no segundo grau. Eu achei, assim,
porque saiu isso, saiu o livro do Brasil Tortura Nunca Mais, entendeu? É uma leva de coisas que saem. Então, quando eu vi esse filme algumas vezes depois, me incomodava essa pesquisa bem construída, como é que ele teve acesso a tantas histórias que, mesmo para a família dos mortos ou desaparecidos, são coisas que vão ser ditas muito depois, né? Porque outro personagem que está junto com o Beto no carro é o Ivan, que provavelmente é o Ivan Seixas, né? Que é enfim. E o Ivan vai levar muito tempo para falar isso, né? As pessoas vão estar voltando em 79, a gente está falando em 82. Então, ele teve acesso a um número de informações que me chama muito a atenção, né? Então, nada ali no filme é colocado por acaso. E é um filme que, são vários filmes ali, e tem um filme atrás que é um filme para iniciados. Se você tem um domínio do código, você vai entendendo mais. E uma coisa que me incomoda mais é que em nenhum momento da militância armada, das várias histórias que eu pude coletar, você viu um militante usar um civil sem a pessoa saber que estava sendo usada. Então, jamais, eu conheci muitas histórias, assim, eu nunca vi uma história de um militante entrar num táxi com alguém para que aquela pessoa, ou ir para algum lugar com aquela pessoa, que aquela pessoa lhe fizesse de fachada. Lógico, tem histórias de pessoas que vão para o sul do Brasil, por acaso, onde o Frei Beto vai estar fazendo a passagem pelo sul. Você podia estar num ônibus sentado com outras pessoas e ali você vai estar conversando com ela. Mas ele deliberadamente convida o Reginaldo Faria a entrar no táxi e ele sabe quem ele é, né? E ele está forjando uma situação. Isso me incomodou bastante, assim. Eu acho que quando o Daniel, o Arão Reis e o Ridente fazem um livro sobre o que é isso, companheiro, é porque o que é isso, companheiro, é um escracho neoliberal do que a gente se tornou muito grande. E aí, assim, tanto o Daniel já tem uma outra posição dentro da estrutura acadêmica e tal, e a voz dele vai ter muita força e tal, e eles desconstroem o filme como um todo. Mas se tem uma coisa que me incomoda no próprio Livro do Brasil, é isso, porque pode dar a se entender que, que os militantes poderiam usar os civis, que em todas as histórias que eu coletei, eu nunca vi, assim. E se essa coisa do início, assim, eu também concordo com o Fabiano. Eu acho que tem uma hora que ele é um empresário, ele tem contatos a seguir, e também tem sempre aquela coisa que a gente acha quando faz uma obra dessa, assim, depois eu vou ser capaz de ir na imprensa e contar essa história toda e desfazer, né? E aí talvez, não sei, que eu vi o filme do lado do Jordano, e aí o Jordano falou assim, não tem um filme desse, como é que não tem um DVD, né, do filme, né? Talvez porque né, ele cumpriu o seu papel, né? Então, não sei, assim, estou pensando junto com você, assim, mas mesmo assim, com todos esses senões que a gente pode apontar, eu ainda acho, assim, um puta filme sobre o período. Acho que é um filme que te faz pensar muito, e eu acho que é um filme muito atual, assim, ele consegue, talvez porque ele tem uma pesquisa tão bem construída, né, e aí fica um recado dos historiadores para o pessoal do cinema, né, que as pesquisas históricas costumam ser bastante importantes para essas coisas, faz dele atemporal, assim, né, porque e acho que para quem viveu os anos 80, isso é uma coisa muito pessoal. Nossa, é muito contemporâneo, assim. Meu pai teve um Corcel branco, aquele mundo ali para mim é muito próximo, entendeu? E é muito curioso pensar que aquilo já passou tão aquela televisão de carregar, assim, é uma pesquisa, é um cuidado. E se você pensar, é uma locação muito barata, porque o filme acontece no MAN, em Santa Teresa ali, né? E uma casa no centro. É um filme, deve ter sido um filme barato de ser feito, né?
Acho que valeria a pena olhar o roteiro original e os tratamentos que o roteiro teve. Não sei se tem isso como... O roteiro está publicado, né? Cena de perseguição e tiroteio não é barato, não. Ih, pronto, meu produtor. Não é barato. Mas assim, eu acho uma pesquisa bastante interessante. Acho que assim, acho que fala bastante, assim, acho que retrata muito bem aquele período, assim. E isso das pessoas extremamente alienadas e, né, com a vida delas tocando. Eu acho assim, que eu faço assim, a minha avaliação assim, que eu tenho que no Brasil a gente tem muitas lacunas, né? E eu acho assim, tipo, lacunas de você pegar um tema como esse, bom, tem filme. Esse filme se ele vai ser revisionista, se ele, né, ou se ele é um filme, se ele é um filme à esquerda, se ele é um filme à direita, isso são questões a serem trabalhadas. Mas o fato é que eu acho que você precisa ter obras que reflitam o seu tempo. Eu posso gostar do Oliver Stone, mas ele tem que fazer os filmes. Ele tem que fazer um ano depois do mandato do Bush, fazer W. Tem que fazer não, no calor do momento, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que a indústria cinematográfica brasileira precisa ter, né, como uma prerrogativa. Não tem um filme sobre o caso do impeachment do Collor. Sabe que eu acho que isso é uma coisa absurda? Se fosse os Estados Unidos já teria telefilme, série, já teria... É impressionante, não tem um filme sobre o impeachment do Collor. Você não acha que também é um filme que fala, assim, quando ele fala dessa coisa dos empresários, eu não sei de quando é o livro do Dreyfus, o livro é de 81, porque o Dreyfus é o primeiro, o René Dreyfus é o primeiro a sublinhar essa aproximação, né? Também, não sei até que ponto o Reginaldo, mas assim, a impressão que me dá, assim, é que é quase como se ele escrevesse uma autobiografia mostrando como ele circulava por determinadas informações, entendeu? Ele sabia exatamente, ele teve acesso a um manancial de informações que poucos brasileiros naquela época tinham. Eu só me dei conta, juro por Deus, eu só me dei conta hoje, isso que eu falei aqui, foi uma percepção que eu tive hoje. Quando eu entrevistei, não era esse o meu foco. Eu estava discutindo ali essa coisa do Coriolano e tal, esse folclore do Coriolano virar pastor. Mas assim, ele teve, e também naquela época que eu entrevistei, 98, 99, talvez eu não tivesse todas essas reflexões fechadas. Mas certamente ele teve um acesso às informações que estavam rolando que muito pouca gente tinha. Não, mas ele tem dos dois lados, né? Ele tem os dois lados, isso aqui é muito curioso, assim, né? Ou perto de alguém que... Ou perto de alguém que era importante. Acho que sim, acho que ele era próximo dos dois lados, ele tinha proximidade, mas ele tinha uma proximidade sobre o aparelho de Estado tão forte que, assim, da militância fica mais fácil. Mas, assim, ele chega a informações ali. Porque eu não passei aqui, mas o Coriolano, quando ele me dá uma entrevista sobre essa história, ele fala: existiam filmes que já vinham com carta marcada para morrer. Porque vinham já com bilhetes da comunidade de informações dizendo: esse não pode passar. E como a Solange ela era vinculada diretamente ao pessoal da comunidade de informações, esse foi um filme que já veio com essa carta marcada, né? Tudo bem, mas como é que ele... porque não é um filme só sobre tortura, é muito mais que isso, né? Eu acho que ele teve acesso a... Não sei se ele fala sobre isso. Não, mas uma coisa que assim, é um filme que eu aprendi a gostar, inclusive, nas muitas vezes que eu fiz. A única coisa que eu não aprendi a gostar do filme ainda acho que foi a câmera lenta do final, ali, todo mundo falando correndo. Mas eu acho, assim, essa questão acho que é mais para tentar pensar o filme politicamente mesmo. Eu acho o filme, isso que o Bruno falou sobre essas questões da nova historiografia, né, são coisas que estão hoje, assim, né, borbulhando aí na historiografia e ele, de certa forma, já tocando
em alguns desses pontos, né? Já elegendo lá o personagem do homem comum, acho que foi riquíssimo mesmo. É muito mais rico do que você falou, do que outros de formato parecido, né? Também filmes narrativos, foram feitos posteriormente, como o Companheiro, como a Marca, Não, batismo de sangue, você viu? Não, e uma coisa que eu acho que, enfim, interessante para pensar que existia uma documentação, eu trabalhei um pouco com ela, é uma documentação em Brasília das pessoas escrevendo para o Departamento de Censura, dizendo que estava muito frouxa a censura. Isso mesmo na época do Coriolano, né? As famosas senhoras de Santana, que queriam uma censura mais forte. Eu fiquei pensando assim, o que talvez tenha surgido nos jornais, nas revistas, ou mesmo para a censura, das pessoas. Será que o brasileiro comum viu, sim, não essa galera assim como eu de 17 anos, metida a achar que estava entendendo tudo do Brasil, entendeu? Mas o brasileiro comum, ele viu esse filme, será que ele entendeu realmente o que estava acontecendo? Né? Acho que não, assim. Acho que ali tinha um manancial de informações que ele não conseguiu. Não sei se tem correspondências, não sei se as pessoas escreviam cartas para o leitor, mas acho que se tinha uma resposta, assim, é que eu participei da Branca do Ano de qualificação, ele sabe que eu gosto do assunto. Mas assim, eu fiquei pensando que, porque como será que aquelas pessoas reagiram a isso, né? Porque também hoje em dia você entrevistar essas pessoas hoje é outra história, né? Hoje passaram-se 40 anos e a pessoa vai contar uma outra história, né? Acho que as pessoas não tiveram mesmo. Talvez nem os colegas cineastas que viram naquela época se deram conta do que era aquilo, né? Eu li, tinha muita gente criticando, falando mal do filme, né? Aí entra, sei lá... Esteticamente. A questão da estética, cineasta, tem uma crítica do Jabor, né? Desancando o filme. Porque é aquela coisa que esse ser chamado de Costa Grava naquele momento é um xingamento, é uma ofensa. Principalmente alguém que transitava com a esquerda, né? Então é complicado. E é curioso que existem, eu achei comparações com Costa Gavras feitas por seus próprios censores nos parecidos, falando parece estado de sítio. Não que eles tenham visto necessariamente. Não sei. Assim, pode ser alguma coisa que se lê ou que se... Né? E aí... Agora, a rejeição que o Roberto tem nessa comparação, pelo menos eu estou lembrando de uma fala dele, ele usa muito essa coisa do risco, né? De, o Costa Gavras faz um filme sobre o Chile na França, né? Exatamente. E eu faço aqui, dentro da ditadura. Exatamente. Aquela coisa, né? Fácil filmar você estando de longe, né? Bom, então assuma isso, né? Como o Godard vai fazendo do lado do Vietnã, longe do Vietnã. Estou aqui em Paris filmando o Vietnã. Quer dizer, essa que é a honradez do Godard, né? Além de ser Godard esteticamente. Quer dizer, eu estou aqui de Paris olhando, não estou lá em Saigon. Mas aí faz Jerusalém Marie e é meio esquisito, né? Jerusalém Marie para mim é muito estranho. Não, mas aí já é a guinada comercial, depois do Salve Quem Puder a Vida, já é um terceiro Godard, o quarto. Você viu esse... Nossa, muito doido esse, né? Você viu em 3D ou foi... Não, eu pensei em ser 3D. Teve uma hora que eu li pro meu nome e falei, nossa, mas é só por você, só por muito amor. Porque é uma coisa, as cenas do banheiro é uma coisa tão... Vocês viram? Você viu? Aquelas cenas do banheiro, né? É uma coisa... Mas tem que ser 3D. Tem que ser 3D. Então, enfim, acho que é um pouco isso, assim, A questão da Solange, você falou coisas que caem a ficha, né, muito tempo depois. Eu estava, estava passando no Viva, estava repassando no Viva TV Pirata. Né? Não sei se vocês vão lembrar, tinha um quadro, uma série, aquelas séries da TV Pirata que chama As Presidiárias, que tinha
Tonhão, né? O Tonhão era um personagem famoso da Cláudia Raia. E a diretora do presídio, né, que era a Regina Casé, que era uma mistura de milico com Carola, que se chamava Dona Solange. Não à toa. Mas você só vai pegar. Só vai pegar. Quando eu vi nos anos 80, não tinha essa informação, né? Era criança. É verdade, assim, a própria, existia uma censora célebre no Pasquim, que era a Brum Duarte, não me lembro o primeiro nome dela, que era uma mulher que gostava de um Scott, né? E aí eles davam o Scott e ela passava absolutamente tudo. Mas, por exemplo, assim, não sei, depois se pode cortar, mas pronto, a figura do Ziraldo, né? A figura do Ziraldo é uma grande figura a ser pesquisada por alguém, porque o Ziraldo, no fundo, o meu texto ia começar muito por aí, que o número 300 do Pasquim é um número emblemático, né, que é quando o censor liga e diz, olha, não tem mais censura aí. E aí o Milô vai fazer toda uma reflexão sobre que a censura sempre foi de... tudo que se cortou ali era de responsabilidade deles e tal. O jornal é novamente apreendido, tem um racha, o Milô sai e o Ziraldo fica. O Ziraldo, na documentação da Divisão de Censura e Informação do Ministério da Justiça, você vê desenhos dele pedindo por uma censura mais branda e tal. E aqueles cartazes que tem do Sugismundo, não assinados, aquilo é Ziraldo puro. Né, aquelas campanhas do Sugismundo, as campanhas do Zé Gotinha e tal. E ele se recusa a falar sobre esse assunto. A matéria que ele faz nos anos 80, ele não fala o nome das censoras. Ele nunca quis me dar uma entrevista, só uma vez ele falou, então tá bom, a senhora conhece o motel Vips? Eu falei, sim senhor. 3 horas da manhã no Vips, falei, sim senhor, qual o número do quarto? O senhor chegar lá, o senhor escolhe? E aí, lógico, porque ele não foi, nem eu, né? E por acaso, mas ele eu acho uma grande figura da gente pensar, né? Porque é outro que passa, que é uma grande reflexão sobre o papel do intelectual, que é o que você está também cruzando, assim, né? Que intelectual é esse, né? Tem um intelectual militante ou um intelectual orgânico, gramsciano, né? E o Roberto talvez seja esse intelectual orgânico gramsciano que está lá dentro do aparelho de Estado, não necessariamente fazendo a revolução, mas, né? E não necessariamente mudando o rumo da história. Mas enfim, acho que tem alguns personagens que merecem uma reflexão, e acho que eles estão por aí. Acho que, né, um outro personagem mas ele é inchegável, se é que existe essa palavra, que é o Raimundo Pereira, que também, para mim, talvez seja o melhor jornalista político que o Brasil já teve. Ele pagou um preço muito caro por não abaixar a cabeça. E hoje em dia faz imprensa militante, não tem mais espaço nos grandes jornais, enfim. É isso. Qual é o que a gente vai ver daqui a 15 dias? Então, daqui a 15 dias, 7 de outubro, a gente vai ter o Eduardo Moetim. Vai ser uma compilação de vários filmes silenciosos. Então, assim, tem desde Cidade do Rio de Janeiro, do Neto Mauro, tem o que foi o Carnaval de 1920, do Roberto Botelho, vai ter fragmentos de Terra Encantada, enfim, vai ser uma compilação só com filmes silenciosos. Oferece o turno aí, Fernando. Entendeu? Tá bom? Então, obrigado.